Seremos agora edificados por meio da pregação da Santa Palavra de Deus. Convido a igreja a abrir a Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, os versos de 1 ao 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E assim nos diz a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus, tua palavra foi lida e será exposta. Pedimos que por meio dela o Senhor edifique o teu povo, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, e como tua igreja, como teu povo, ouçamos a tua voz, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos console, e tudo que aqui será feito seja para a tua glória, ó Deus, e para a tua honra. A oração, ó Pai, que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, dando uma continuidade à nossa série de exposições na primeira epístola do apóstolo Pedro, nós chegamos hoje no capítulo 2 dessa carta. Após alguns sermões que nós trabalhamos as implicações que o apóstolo busca trazer, após expressar o plano de salvação para os seus leitores. E aqui nós começamos a identificar algumas mudanças que o apóstolo vai fazer. Enquanto no capítulo anterior, por mais que ele fale para a igreja de forma geral, havia ainda muitos aspectos mais individuais da igreja. E aqui nesse capítulo, principalmente nesses 10 versículos, a igreja ela é pensada como um grande edifício, uma grande instituição criada e firmada por Deus. Durante esses versículos, nós iremos encontrar diversas citações do Antigo Testamento. E qual é o propósito disso? O apóstolo aqui quer mostrar uma relação entre a igreja e o Israel do Antigo Testamento, mostrando que a igreja é o novo Israel de Deus. A igreja é uma continuação daquilo que Deus havia falado no Antigo Testamento. As promessas, as profecias apontavam para a igreja. Esse momento que pessoas de diversas etnias, tão diferentes, estariam agora unidos por meio de Cristo e servindo ao Deus da aliança. E a igreja, nesses 10 versículos, é apresentada como a habitação de Deus, o reino de sacerdotes responsáveis por fazer Deus conhecido.
E olhando para esses 10 versículos, eu quero trazer para a igreja 3 exigências para que a igreja possa exercer a sua missão, a missão de fazer o nome de Deus ser conhecido. E a primeira exigência que o texto nos apresenta é que nós devemos buscar um crescimento espiritual. Isso está nos versos 1 ao 3. E o verso 2 é o que essa ideia está concentrada. O apóstolo Pedro nos chama para desejar um crescimento espiritual. O verso 2 assim diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aqui ele busca fazer uma analogia entre o nosso primeiro nascimento com o segundo. Da mesma forma que uma criança ao nascer, ela está fraca, ela não tem muito o que dela está desenvolvido, ela precisa de alimento, ela precisa para crescer e tomar força. Da mesma forma, nós como cristãos devemos também buscar crescer espiritualmente. Não basta nós simplesmente chegarmos e dizermos que cremos em Cristo. É necessário agora uma caminhada com Ele. É necessário agora nós buscarmos um crescimento contínuo na fé. E como que uma criança, seguindo essa mesma analogia, como que a criança irá crescer? Através do alimento. No caso, pensando em recém-nascido, através do leite. E o que seria esse leite espiritual que aqui seria para nós pensado? Dentro do contexto que ele está escrevendo, nós podemos concluir que esse leite espiritual que ele aqui diz é a própria palavra de Deus. Se formos voltar lá no capítulo 1, dos últimos 2 versículos, ele fala a palavra de Deus, que a palavra de Deus permanece e que ela é poderosa para cumprir os propósitos. E essa foi a palavra que foi evangelizada para os leitores da Epístola de Pedro. O leite que eles precisavam para serem fortalecidos e crescerem na fé era a palavra de Deus. Porém, ele dá aqui um alerta. Não é a palavra, qualquer palavra, mas ele ressalta que é a palavra verdadeira. Ele fala que é o genuíno leite espiritual. Não é do nosso tempo, não é somente dos nossos dias, mas desde aquele tempo antigo, as pessoas já buscavam fazer misturas nos produtos ao vender. Então, corrompendo o produto, fazendo com que não cumprisse com todo o seu propósito, não tivesse todos os nutrientes necessários. Então, o que era muito comum na época? O vendedor, para provar que o seu produto era legítimo, ele dava junto um certificado, mostrando que aquele produto era 100% original, não havia mistura nele. E nós, ao pensarmos na palavra de Deus como o nosso alimento para o nosso crescimento espiritual, deve ser a palavra pura, sem contaminação, sem invenções. A palavra de Deus, como aqui está escrita. E esse crescimento espiritual, essa boa alimentação que eles iriam receber, os levaria a deixar certas atitudes que vemos no verso 1, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. A ideia aqui, se formos pegar literalmente no texto, seria você descartar, seria como pegar uma roupa velha e jogar fora. Aquela roupa já não serve mais, já não é útil, então deve ser descartada. Todas essas atitudes aqui, a maledicência, o engano, os fingimentos, a inveja, eram parte da antiga vida que eles viviam. Mas agora, como novas criaturas, não faz parte mais. Não compete mais um cristão ou um novo convertido viver com inveja, viver com malícia, viver com murmurações. E toda essa lista que ele dá aqui de, vamos dizer assim, roupas que serão descartadas, elas, se fossem mantidas, poderiam causar diversos problemas na igreja. Lembrem que na sessão anterior, a ênfase dele é no amor fraternal. Ele está falando que a igreja deve viver como uma família. A inveja, a malícia, toda essa lista aqui seria extremamente problemática para a igreja. Porém, o crescimento que eles deveriam desejar, ele não viria para eles porque o apóstolo Pedro está mandando que eles devem desejar. Mas, na verdade, o crescimento espiritual é algo natural para todo cristão. Todo cristão deve desejar crescer espiritualmente. No verso 3 ele diz: se é
que já provardes que o Senhor é benigno. Ele faz aqui uma referência indireta ao Salmo 34, verso 8, que assim diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O termo bom aqui é usado para alimentos. Ele está dizendo: vocês provaram, vocês viram que Deus é bom, que Deus é saboroso. Essa é a comparação que ele está fazendo. Se vocês já provaram de Deus, vocês estão vivendo com Deus, vocês sabem que Deus é bom, vocês sabem que o Senhor é bom. Então, se, como fazendo uma analogia mesmo com o alimento, aquele é bom alimento, quando nós provamos, a vontade de repetir é comer novamente. E nós agora, como cristãos, que conhecemos que Deus é bom, que o Senhor é benigno, o nosso desejo é conhecer mais a Deus, é estar mais perto de Deus. O desejo por crescimento espiritual não é algo que nós sentimos porque alguém manda, você tem que crescer. Não, é natural para nós, porque nós provamos e vimos que o Senhor é bom. E no nosso tempo nós podemos observar muitas vezes dois extremos dentro da igreja. Por um lado, nós vemos pessoas que o tempo de caminhada faz pensar que elas já sabem de tudo. Pensam que tantas vezes não há nada para ser aprendido a mais sobre Deus. Uma vez eu vi um pastor, ele comentando que na igreja teria uma série de estudos sobre missões, e uma irmã falou assim: ah, pastor, não vou não. Eu já ouço tantos anos sobre missões. Ela falou: eu tenho nada a mais para aprender sobre missões. Isso é um engano. Sempre há algo a mais para nós aprendermos sobre o trabalho de Deus, aprendermos sobre a palavra de Deus e sobre o próprio ser de Deus. Por outro lado, enquanto nós temos pessoas que pensam que já sabem de tudo, outros pensam que o mero fato de estarem na igreja já é o suficiente e elas não precisam buscar mais de Deus. Vir aqui dominicalmente já é o suficiente, o que é um grande engano. O que nós fazemos aqui é maravilhoso, é necessário, sim. Deus mandou estarmos aqui, mas não é. A vida cristã não se resume ao momento que nós estamos aqui na igreja no domingo, mas é dia a dia com Deus nós estamos caminhando. E a pergunta que eu faço para a igreja: como está o seu crescimento espiritual? O que você aprendeu sobre a Bíblia nesse último ano? Se alguém te perguntar, você sabe dizer a razão do porquê era aquela pessoa que está conversando precisa de um Salvador? Você sabe dizer, se alguém te questionar, dizer o porquê era necessário que o nosso mediador fosse homem, mas que também fosse Deus? Você sabe chegar nas Escrituras e mostrar que o Cristo não era um mero homem qualquer, mas ele era o próprio Deus encarnado? Como está o seu conhecimento bíblico? Será que nesse ano você avançou no seu conhecimento bíblico ou você continua da mesma forma que estava há alguns anos? Se for fazer algum questionamento sobre a Bíblia, você não vai saber, não vai conhecer o nome de muitos personagens. Como está o seu crescimento espiritual? Você tem desejado esse leite espiritual que o texto aqui diz? E meus irmãos, e quando nós saímos aqui, nós iremos encontrar muitas pessoas que estão sem Cristo, pessoas cheias de dúvidas. Ontem no evangelismo, os irmãos estavam me contando alguns casos que aconteceu aqui na igreja, do trabalho de evangelismo, pessoas que ficaram fazendo questionamentos, e os irmãos tentaram se desviar, mas a pessoa estava indo atrás. Quem dera que pudesse dizer que isso era exceção, mas é normal. É normal quando nós saímos, encontrarmos pessoas sem Cristo, pessoas cheias de dúvidas. E nós seremos essas pessoas que Deus irá usar para sanar essas dúvidas, para apresentar o Evangelho legítimo. E que palavra você terá para essas pessoas? No momento que você estiver no seu trabalho, na escola, seja onde for, e você vê algum conhecido com diversas dúvidas, ou passando por diversas dificuldades, você terá esse leite, esse pão, esse alimento espiritual para dar, trazendo solução para os dilemas da pessoa? Como está o seu crescimento espiritual? Você pode dizer, como salmista, que você provou e viu que o Senhor é bom? Você provou de Deus e sabe que Ele é bom? Ou para você ainda Deus é uma pessoa distante? Ou para você Deus ainda é aquele que você ouviu falar, mas você não teve uma experiência com o próprio Deus? Como está o seu crescimento
espiritual. Não me diga que você não está crescendo no seu conhecimento bíblico e na sua espiritualidade por falta de tempo, porque nós bem sabemos que não é esse o motivo que você não tem crescido espiritualmente. Eu lembro há algum tempo, eu estava na internet, aí surgiu nesses vídeos no Instagram, e o vídeo era mostrando assim: e se nós lêssemos a Bíblia da mesma forma que nós encostamos no celular? E o vídeo era muito engraçado, que a pessoa acordava, aí botava a mão embaixo do travesseiro, já pegava a Bíblia e lia. Aí você via pessoas sentadas no sofá, olhando para a televisão, o que é o comum, as pessoas estarem de frente à televisão, mas com o celular na mão. E ali aquele grupo estava com a Bíblia na mão. Se o nosso tempo, nosso celular fosse igual ao tempo da Bíblia, se nós tratássemos a nossa Bíblia como tratamos o nosso celular, como nós estaríamos no nosso crescimento espiritual, no nosso conhecimento sobre o ser de Deus? Se você diz que você não tem tempo, ou tem dificuldade para ler a Bíblia, eu te dou o conselho: comece a ouvir a Bíblia. A minha esposa tem feito muito isso. Muitas vezes eu chego em casa, ou eu estou chegando no portão de casa, ouço só o sonzinho. Quando eu abro a porta de casa, eu vejo ela lá, fazendo as tarefas do dia e ouvindo a Bíblia. Logo depois ela chega para mim e faz umas perguntas: olha aquilo ali que estava em Samuel, que estava em tal lugar, aquilo ali é o quê? Que lugar é aquilo ali? Se você tem dificuldade em ler a Bíblia, comece a ouvir a Bíblia. Nesse trânsito de São Paulo, que a gente fica 1 hora para atravessar 1 quilômetro, ao invés de reclamar do trânsito ou murmurar, coloque para ouvir a Bíblia e seja edificado pela Bíblia por 1 hora. Como nós podemos ser edificados se nós começarmos a tomarmos desse leite puro que nos resultará em crescimento espiritual para nós e para a nossa igreja? Para executarmos a nossa função como igreja, é exigido que nós busquemos crescimento espiritual. Uma igreja forte, que busca cumprir com a sua missão, ela é marcada também pela sua firmeza em Cristo. Nós vemos isso dos versos 4 ao verso 8. Assim diz o verso 4: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Parece um pouco estranha a mudança que ele faz aqui. Ele está falando de leite e de repente em falar de pedra. Que relação tem essas duas coisas? Parece um pouco estranha para nós. Mas na mentalidade judaica, as duas ideias elas estão seguindo uma lógica. As duas ideias passam de uma construção de algo. Enquanto o leite é o alimento para um fortalecimento, para o crescimento, as pedras seriam usadas para edificação, para crescer um edifício. Coisas diferentes, mas a mesma ideia, ambas mostrando um crescimento. Pode parecer inesperado, mas para os leitores faziam todo o sentido. E quem é essa pedra viva que o texto aqui diz? A pedra viva usada para a edificação da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi rejeitado pelos seus. Porém, a rejeição dos homens não foi a rejeição do Deus e Pai. Nós estamos nele e salvos porque ele cumpriu a sua missão. E a partir da obra de Cristo, somos por ele edificados como uma casa espiritual. Cada membro da igreja, vemos no verso 5, é uma pedra. E juntos formamos esse edifício espiritual, que é onde Deus habita. No Novo Testamento não há mais um templo, um local, olha, ali você tem que ir lá para Deus se revelar. Não tem mais os sacrifícios como eram no Antigo Testamento. Os sacrifícios agora são espirituais e todos nós somos chamados de sacerdotes. O verso 5: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E o verso 6: por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro aqui está reforçando o seu argumento. Ele usa diversas citações do Antigo Testamento, Salmos, Isaías, textos que outros autores também usaram para falar de Cristo, para falar que ele é a nossa base, é a pedra fundamental, é a pedra angular da igreja.
E o que quer dizer a pedra angular? Muitas vezes nós ouvimos falar desse termo e não temos a menor ideia do que é. A pedra angular era uma pedra colocada que trazia união para as outras pedras. Ou seja, Cristo é a base da igreja, mas Cristo também é aquele que deixa a igreja sem esse edifício bonito, que deixa a igreja unida. E a partir disso, o apóstolo argumenta sobre a necessidade de tomarmos uma posição definida sobre Cristo. Ou estamos nele, e seremos por ele edificados, ou seremos por ele esmagados. Uma ideia é dura mesmo, mas a ideia que ele quer passar. Se nós estamos em Cristo, nós estamos vivendo nesse edifício que é a igreja. Estamos sendo por ele fortalecidos. Para nós que cremos em Cristo, Cristo é a salvação, Cristo é tudo para nós. Mas aqueles que rejeitam Cristo, é para eles condenação. Quando pregamos o Evangelho, se aquele que ouve crer no Evangelho, o Evangelho é para eles salvação. Mas para aqueles que ouvem e rejeitam, é perdição, porque negaram o único que pode dar a eles salvação e solução. É interessante ouvirmos, e nós vemos isso quando saímos por aí para pregarmos o Evangelho, que muitos pensam que o certo é somente ensinar o bem. Não sabem que pelas obras não conseguem chegar até Deus, não sabem que precisam de um mediador. E por um lado, muitas igrejas, aparentemente, para tentar, vamos colocar assim, serem relevantes por um lado, tentam englobar um pouco dessas ideias e adotam o que chamamos de pragmatismo. E o que é o pragmatismo? São ações que você faz pensando só em resultado. Aquilo que funciona, eu vou fazer. Se não funciona, eu abro mão, porque eu quero números, eu quero resultados. Muitas igrejas buscam métodos para agradar pessoas, mas, consequentemente, se nosso foco é agradar aos homens, nós desagradamos a Cristo, deixamos Cristo de lado. Muitos começam a flexibilizar a mensagem do Evangelho, ensinam para a igreja um cristianismo sem Cristo. Há alguns anos eu li um livro, eu não lembro agora exatamente quem era o autor, e foi perguntado para o autor, para ele, qual era a pior situação possível. Imaginavam que esse pastor ia dizer que a pior situação possível seria um aumento do crime ou algo desse tipo. E a resposta dele foi: o pior cenário possível é que as pessoas vivam de forma moral, o mais moral possível, mas sem conhecer a Cristo. Parece um pouco estranho, mas a realidade é que podemos viver vidas morais, mas se não conhecemos a Cristo, nós estamos perdidos, estamos condenados e não sabemos. A vida moral muitas vezes pode nos enganar, fazer que nós pensamos que nós estamos bem com Deus, mas quando não estamos. Um cristianismo sem Cristo engana as pessoas, leva pessoas ao inferno e muitos nem percebem. Pregar a Cristo e Ele somente nos levará a sermos vistos como intolerantes. Em tempos que qualquer religião é vista como uma religião válida, você dizer que Cristo e somente Cristo é o Salvador, para muitos é visto como algo imoral ou intolerante. Mas esse, meus irmãos, é o custo de falarmos a verdade. Talvez nós seremos mal vistos, seremos vistos como intolerantes, mas é o preço por pregarmos a verdade e dizermos que somente Cristo é o Salvador. E somente nele as pessoas podem se salvar. Nem todos ouvirão o Evangelho, infelizmente. Mas nós não devemos ficar desanimados quanto a isso, porque nós sabemos que, infelizmente, nem todos irão ouvir o Evangelho, nem todos irão aceitar a pregação do Evangelho. E muitas vezes nós ficamos desanimados porque parece que onde nós vamos, nós não vemos ninguém aceitando a pregação do Evangelho. Parece que toda vez é só porta na cara, toda vez é pessoas que não querem dar atenção, toda vez são pessoas que sempre têm falas contra o Evangelho. E por mais que nós creiamos que Deus tem os seus eleitos e esses eleitos irão chegar à fé, nós olhamos, parece que não vemos esses eleitos ao nosso redor e ficamos desanimados. Mas
Se as pessoas não estão ouvindo, não quer dizer que a mensagem está errada. Quer dizer que realmente algumas pessoas não irão ouvir. Mas nós devemos continuar pregando, e Cristo somente, não abrindo mão dessa verdade. Porque a mensagem é poderosa, e Deus tem os seus, e eles serão salvos. Devemos pedir para que no nosso meio chegue essas pessoas, e que elas conheçam, por meio de nós, o maravilhoso Evangelho do nosso Senhor. Como está a sua posição em relação a Cristo? Como está a sua relação com Ele? Cristo para você é a pedra fundamental, é a pedra de esquina. Nele você está firmado com todas as suas forças. Ou Cristo é somente alguém que você ouve falar e você não teve uma experiência com Ele? Cristo para você é apenas um homem que você ouviu falar? Ou você realmente crê e está firmado plenamente em Cristo Jesus? Qual é a sua posição diante de Cristo? A igreja, como edificação espiritual, busca amadurecer e ter suas raízes firmadas em Cristo e nele somente. Mas além disso tudo, a igreja, para cumprir sua missão, ela busca cumprir com o seu exercício, o seu papel sacerdotal no mundo. Vemos isso nos versos 9 e 10. Nos versos anteriores, já vimos que nós somos chamados de sacerdotes e nós oferecemos sacrifícios espirituais ao nosso Senhor por meio de Cristo. Mas a pergunta que talvez está pensando, mas o que é um sacerdote? O que o sacerdote faz? O sacerdote, no antigo culto, no Antigo Testamento, ele era um mediador entre o povo e Deus. O povo não tinha acesso direto a Deus. Eles precisavam de um mediador. E quem era esse mediador? O sacerdote. O sacerdote, ele entrava na presença de Deus, recebia a oferta do povo, realizava o sacrifício e ali anunciava para a pessoa o perdão dos pecados. Anunciava que o sacrifício, a oferta que ela mandou, foi aceito diante do Senhor. E além de oferecer os sacrifícios, o sacerdote também intercedia por aquele povo diante de Deus. Porém, nós, quando lemos a Bíblia, nós vemos que não era qualquer pessoa que exercia esse ofício. Não era só a pessoa dizer assim, eu quero ser sacerdote. Havia uma série de restrições, de regras. Tinha que ser de uma tribo específica e tinha uma série de regras para ser sacerdote. Apesar disso, apesar dessa visão do trabalho dos sacerdotes, Israel era vista como uma nação sacerdotal diante de outras. Quando no verso 9 aqui ele diz, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele está fazendo aqui é uma citação de Êxodo 19, quando o povo está saindo do Egito, chegando ao Monte Sinai, e ali Deus irá fazer uma aliança com eles. Deus fala para Israel que aquele povo seria uma nação sacerdotal diante de outras nações. E conforme nós vemos no verso 10, nós estávamos distantes de Deus. Esse papel de sacerdócio era de Israel. Eles eram responsáveis por fazer que outras nações conhecessem ao Deus de Israel. Mas eles falharam em sua missão. Não cumpriram com o propósito que Deus tinha dado a eles. E Deus nos chamou. Nós que antes estávamos distantes de Deus, nós não conhecíamos a Deus, mas a misericórdia dele nos alcançou. E assim, tanto os deveres, tanto os privilégios e as promessas que eram destinadas a Israel, também hoje são aplicados a nós, a igreja. Pessoas que não temos nenhuma relação com aquele povo, mas hoje, pela graça de Deus, nós que não éramos povo de Deus, hoje somos, pela graça maravilhosa do nosso Senhor. O verso 10 assim diz, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Esse papel sacerdotal tem aqui no verso 9 a ideia de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
O propósito sacerdotal da igreja é fazer que outras pessoas conheçam as virtudes de Deus, que outras pessoas conheçam ao nosso Deus. Por mais que não haja sacrifícios como eram feitos no Antigo Testamento, porque o real sacrifício foi feito, que é de Cristo Jesus, então o que nós fazemos hoje é anunciando que o Cordeiro de Deus já veio e morreu em nosso favor. Nós ainda oferecemos a Deus sacrifícios espirituais. O texto aqui não diz exatamente que sacrifícios são esses espirituais, mas olhando para o Novo Testamento, nós encontramos exemplos do que seria esses sacrifícios que o texto aqui diz. O sacrifício seria, por exemplo, o louvor e a prática do bem. Hebreus 13, verso 15 e 16, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Nós não oferecemos animais, farinha, frutos, nós oferecemos a Deus esse louvor e essa mútua cooperação, que é a prática do bem. O nosso sacrifício também é a nossa autoconsagração ao nosso Deus. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não oferecemos animais, mas oferecemos a nós mesmos ao nosso Senhor. E além desses três, aqui, as nossas próprias ofertas também são um sacrifício agradável a Deus. Filipenses 4, verso 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. A igreja de Filipos, ao prestar esse serviço ao apóstolo Paulo, enviando para ele uma oferta maravilhosa, que ele diz que não precisava de mais nada. Ao fazerem isso, eles estavam prestando um culto a Deus, estavam prestando um sacrifício espiritual diante do nosso Senhor. Meus irmãos, a visão de muitos dentro da igreja é muitas vezes de apenas ir à igreja. A gente vem para a igreja e é isso. Mas muitas vezes esquece esse papel sacerdotal que nós temos uns para com os outros e também para com aqueles que são de fora. Muitas vezes nós pensamos que o trabalho da igreja é feito somente pelo pastor e os presbíteros. Nós vemos aqui e é isso. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a nossa fé professa. Essa não é a ideia protestante. Talvez a ideia católica romana, que tudo se volta para o padre. Tudo na igreja é o padre. Tanto que ele é chamado de sacerdote. Mas nós, como protestantes, defendemos o que é chamado de sacerdócio universal do crente. Todo crente é um sacerdote, todo crente possa chegar a Deus, todo crente pode prestar um serviço a Deus. Precisamos resgatar, meus irmãos, essa ideia, para que assim sejamos mais ativos no trabalho do reino de Deus. Como você é na função de sacerdote? Desses sacrifícios que eu apontei aqui listados, quais deles você tem oferecido a Deus? E desses, se você tem oferecido algum, qual deles você pode melhorar? Qual que você pode oferecer melhor a Deus o sacrifício? Será que você está precisando se consagrar mais a Deus? Será que você está precisando ter uma maior disposição para doar e ofertar? Será que está te faltando talvez um maior desejo em ajudar outras pessoas? Será que o seu coração está bem cheio para expressar esse louvor que é fruto de lábios, que o texto lá em Hebreus disse? Meus irmãos, não é um fardo para nós ser sacerdotes, conforme o texto aqui diz, mas é um privilégio muito grande, nós estarmos cooperando com a expansão do reino de Deus, assim edificando uns aos outros por meio do nosso serviço. Seja grato por esse privilégio que eu e você temos de sermos sacerdotes. Você, meu irmão, minha irmã, não fazia parte da aliança.
Você não tem sangue judeu, mas Deus te amou, Deus te resgatou. Chamou você para anunciar as virtudes do próprio Deus. Ele não precisa de você, mas te chamou para essa maravilhosa tarefa. Não fique desanimado quando as coisas talvez do serviço não estiverem como você queria, mas lembre-se da grande honra que é ter sacerdócio. Lembra da proximidade, meus irmãos, que nós temos agora com Deus. Por nós temos esse sacerdócio, nós podemos livremente chegar até o nosso Deus. Como você está exercendo, meu irmão e minha irmã, o seu exercício sacerdotal. Meus irmãos, a igreja foi chamada para proclamar as virtudes do nosso Deus. Não há um templo como antigamente, mas Deus habita no meio do seu povo. E nós somos por Ele edificados. E para nós exercermos essa missão que Ele nos confiou, nós precisamos crescer espiritualmente. Cada dia mais dedicarmos a palavra, lermos, absorvermos profundamente. Nós precisamos ter firmeza em Cristo, sermos firmes na nossa pregação, que somente Cristo é o Salvador, e nele e fora dele não há salvação. E precisamos ter esse desejo e alegria em sermos esses sacerdotes, anunciando as boas novas, anunciando as virtudes do nosso Senhor para este mundo. Que Deus assim nos abençoe. Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor.